Vamos, para a glória de Deus, abrir a Bíblia Sagrada em segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou diretamente segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Segunda Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Aleluia, Jesus. Vamos encontrar, digo amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Vamos no versículo 3 e 4 juntos. Todos encontraram, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Oremos em cima desse tema, em nome de Jesus. Pai, o Senhor nos deu 2 versículos da Tua Palavra, e eu sei que o Senhor tem algo tremendo para a Tua igreja, para a libertação das mentes que às vezes continuam oprimidas, cativas às situações que a carne impõe, Senhor. Mas, Pai, a Tua Palavra diz que aquele que está em espírito vai compreender os Teus mistérios, pois a mente humana não pode discernir as coisas do Teu Espírito, mas Teu Espírito pode nos testificar e nos ensinar e fazer-nos caminhar segundo os Teus preceitos. Que Tua glória esteja sobre esta ministração, mais uma vez, Senhor, não somente daquele que prega, como aos ouvintes, em o nome de Teu Filho Jesus. Amém? Vamos meditar mais uma vez juntos? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que é que não vai acontecer? Ele está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, viu? Aqui o apóstolo Paulo está ensinando isso. Não vai acontecer de forma alguma sem que antes, ou seja, sem que primeiro venha a apostasia, que é uma rebelião, viu? A apostasia é uma rebelião, uma revolta contra Deus. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, é contra, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos tentar entender isso? Vamos em 1 Coríntios para melhor entender. Deixa marcadinha essa passagem aí. E vamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Quando você ler essa passagem de 1 Coríntios 6, você vai entender melhor. E nós vamos voltar à segunda Tessalonicenses, você vai entender melhor agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Enquanto você vai folheando, ou deixando o teu irmão do lado folhear, dá um toque no corpo dele, assim, com o teu dedinho abençoado, o teu indicador, e diga: ó, isso que eu estou tocando é templo do Espírito Santo. Amém? Ou seja, ele tocou em você, ele está dando um toquezinho, batendo no templo, mostrando: ó, esse é o templo do Espírito Santo. Então veja aí, esse é o santuário de Deus que se refere à palavra, viu, amado? Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora vamos voltar lá. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ficou mais claro agora. Principalmente a parte do versículo 4, quando diz que o inimigo vai se opor contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a tal ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Entenderam agora, amados? Qual que é a conclusão? O inimigo das nossas almas fará tudo para invadir espiritualmente os corações humanos, porque é lá que está o trono de Deus, em cada um desses templos aí. Quando Jesus falou: olha, eis que aquele que abrir a porta quando eu bater, eu entrarei, cearei, ali farei morada com meu Pai.
Ele quis dizer que se assentará no trono, o trono do templo sagrado, do santuário, que cada um de nós somos. Aqui a Bíblia acabou de dizer: vós sois cada um santuário de Deus. E se você estudar mais profundamente a Bíblia, você vai descobrir que há um lugar onde o santíssimo lugar, nesse templo sagrado de Deus, que é o nosso corpo, é o coração. É ali que está o trono de Deus. Então, é um mistério isso, amados. É espiritual isso. Então, tente entender que essa mensagem aqui está dizendo que o inimigo vai tentar se opor contra tudo que é de Deus. Inclusive, vai tentar sentar-se no trono de Deus, no trono que está no santuário de Deus, como se fosse, e agir como se fosse o próprio Deus. E a conclusão é essa: ele vai fazer de tudo para invadir espiritualmente, para arrombar a porta, entrar porta dentro e invadir o templo de Deus, o santuário. E é por isso que essa terra está dominada pelo mal, porque em muitos corações quem está sentado não é Deus. Vamos em Mateus capítulo 24. Você vai entender já já a mensagem. É apenas uma introdução isso aqui da mensagem dessa noite. É culto de libertação, amém, amados? Então fica bem atento, porque Deus tem uma mensagem profunda, e a carne, a mente humana não consegue entender as coisas de Deus. Tem que estar muito em espírito para entender o que o Senhor quer nos revelar essa noite. E Ele não vai pregar a mensagem para carnais, viu? A mensagem de Deus não adianta. Jesus falava em parábolas, os próprios discípulos ficavam: Senhor, por que o Senhor fala tanto em parábola assim? Fala: eu falo em parábola porque é para eles não entenderem. Vocês podem entender, eles não podem entender. Entenderam, amados? É mistério. Jesus estava discipulando eles ali. Então era necessário ele falar em parábolas, mesmo que depois tivesse que explicar para eles as parábolas. Aí eles diziam: então é isso, é isso. É porque eles não podiam entender, eles não estão em condições, não são discipulados ainda. Vocês são discípulos, eu estou discipulando vocês. Amém, igreja? E hoje o Senhor está agindo da mesma forma. Diga comigo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É o mesmo que está agindo aqui. Ele está ensinando discípulos, amados. Por isso que você não é à toa que você vê pessoas entrando na igreja e saindo do mesmo jeito, porque não é para entender mesmo. Ele está ensinando discípulos. Quantos são discípulos? Aleluia. Então ele vai sempre falar em mistério, vai estar sempre falando uma linguagem espiritual, para que discípulos entendam a voz dele. Amém? A minha ovelha conhece a minha voz. Amém? Seguindo aqui, Mateus 24, versículo de número 10. Quando eu disse há pouco que o inimigo vai tentar invadir os corações humanos, por que não dizer que já invadiu, né? Desde o Éden, né, amados? É por isso que cada dia mais vai ser pior, viu, amados? Porque ainda resta uma esperança que tem um fôlego no ser humano. O Espírito Santo está na terra. Mas imagine quando tudo isso acabar, o Espírito Santo levar a noiva dele, que somos nós, para a glória, e não estiver mais nesse mundo aqui, para testificar um pouquinho só do que é Deus no coração do ser humano. Misericórdia. Mas vai acontecer o que Jesus declarou aqui, ó. Quando ele foi abordado com uma pergunta: quando é que será o final dos tempos? Quando é que vão acontecer as coisas que se referem ao final dos tempos? Jesus deu algumas dicas para os discípulos e falou: olha, uma delas é, versículo 10: neste tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí começa: e por multiplicar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Diga glórias a Deus. Então vamos tentar entender aqui. A palavra está dizendo: olha, o inimigo vai tentar se impor de qualquer maneira, invadir os corações para se assentar no santuário de Deus, para governar como se fosse o próprio Deus. Aí Jesus fala: olha, no final dos tempos vão aparecer muitos que vão ser enganados, né? Vai aparecer muitos dizendo: Jesus está ali, Jesus está lá. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ele fala ali no versículo de número 5: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí ele fala, chega ao ponto de dizer: olha, o amor vai se esfriar de tal maneira na terra, por causa da iniquidade, da maldade que haverá na terra. Isso já é o domínio de Satanás, amados. Vai em segunda carta do apóstolo Timóteo, ou simplesmente 2 Timóteo, ainda confirmando no coração do ouvinte
A revelação de que o inimigo vai tentar de todas as maneiras invadir o coração do ser humano para isso, para tornar o homem o que revela aqui o apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo de número 3, na segunda carta, ou simplesmente 2 Timóteo capítulo 3. Aleluia, Jesus. Não se iluda, amados. A religião prega um monte de coisa que agrada a carne. As religiões prega prosperidade. Quem quer ter carro? As igrejas lotam. Quem quer fazer campanha para ter um bom emprego? As igrejas tem que fazer 4, 5 cultos, porque é muito desejo de fazer a vontade da carne. E é de Deus. Deus é o Deus da prosperidade. Contudo, o que diz as Escrituras a respeito de prosperidade? Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Então, vamos com calma, né, amados? Vamos pelo caminho que é o caminho certo que Jesus indica, buscando conhecê-lo, buscando entender a justiça dele e a verdade que é Jesus. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, todos encontraram? Versículo 1 diz: Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Para quem não sabe o que é jactancioso, é arrogantes, viu? Vaidosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, zombadores, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Misericórdia, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Como é que vai estar o tempo, as pessoas no tempo final. Já é o domínio de Satanás, né, amados? Detalhe: mesmo com Jesus andando em nosso meio, como Deus Emanuel, amado, já era difícil, já acontecia coisas terríveis já. Veja em João capítulo 8, a questão do domínio. Não sei se você percebeu, nós estamos falando sobre o que nós lemos em 2 Tessalonicenses. Nós lemos lá no início, igreja, amém? Que o inimigo vai tentar sentar-se no santuário de Deus. E nós, para quem não entendeu, nós fomos e buscamos na palavra revelada que 1 Coríntios 6,19 diz que nosso corpo é o santuário de Deus. Então ele vai tentar se assentar no centro do nosso corpo, no nosso coração. É onde está o trono de Deus. Porque ele vai tentar ser igual a Deus. Ele quer ser igual a Deus individualmente. Então, igreja, no nome de... Por isso que uma alma é mais importante que o mundo inteiro. Porque o inimigo não está preocupado em ganhar esse mundo. Ele está preocupado em ganhar as almas. Amém? Esse mundo já foi entregue para ele. Então vigia, amados. João capítulo 8, onde nós abrimos o culto dessa noite, Evangelho de João capítulo 8, quando eu disse há pouco que a questão dos tempos difíceis, as pessoas sendo daquela forma ali, não é de hoje que é assim. O inimigo já está dominando esse mundo. É coisa desde o Éden, na verdade, né? Mas imagina, Deus conosco, Emanuel, Jesus como homem, o Deus Emanuel conosco ali, andando com os homens, e havia pessoas que iam até as suas reuniões, até os seus discursos, aonde ele estava apenas para tentar pegá-lo em contradição, ou para tentar extrair dele alguma bênção só. Então veja o que ele diz para essas pessoas. João 8, versículo de número 43. Qual é a razão que não me compreendeis? Ou seja, qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, ele que é vosso pai, e quereis satisfazer-vos os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Amém, igreja? Está aí a palavra revelada. Mas vamos ao versículo também de número 46 e 47. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão então não me credes? Aí o 47 para fechar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
Por isso que não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Misericórdia, né, amados? Então aí está aí a questão de você se espantar de ver uma revelação dessa. Como o inimigo vai se assentar, vai dominar o homem de tal jeito que o homem não vai querer saber de Deus. Está aí, ó. Jesus estava ali no meio dos homens, andando com os homens, e ele teve que fazer um discurso tão pesado desse aí, porque pessoas estavam ali, ó, andando, ouvindo ele, e na verdade não estavam querendo andar com ele, não queriam nada com ele. E assim são tantos que hoje, infelizmente, estão ainda vestidos de religiosos. E Deus quer acabar com isso. Ele quer tirar essa coisa horrível que é essa máscara do diabo e transformar o ser humano no que ele era desde a criação, voltar à origem da criação, o homem ser realmente a imagem e a semelhança de Deus. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, ainda o Espírito Santo está na terra. Diga glórias a Deus. O inimigo não se assentou, ainda não aconteceu ainda a apostasia final, que é ele se assentasse porque não, quando essa palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, vai se confirmar quando o Espírito Santo não estiver mais na terra, amados. Ele se assentar em todo o coração humano. A raça humana é inteirinha vai estar sujeita a ele. Misericórdia. Não vamos estar aqui não, né, amados? Em nome de Jesus. Vá lá em 1 João, capítulo de número 5, que eu sei que você já conhece a passagem, mas só para você entender que a conclusão é essa. Está escrito que sabemos que somos de Deus, versículo 19, mas que o mundo inteiro faz o que no maligno? Jaz. Essa passagem é de 1 Coríntios 5, 19. Porque sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz, ou seja, dorme no inimigo. Desperta a igreja. O inimigo quer colocar sono em você, para que você continue olhando para baixo, para que você não olhe para o alto, para que você não pense em coisas grandes, só pense em coisas pequenas. Nós temos pregado isso aí o tempo todo, só que infelizmente eu não posso viver a sua fé, eu posso viver a minha fé. Eu não posso, por isso que Jesus teve que ascender aos céus, porque ele falou, se eu não for, não dá para enviar o outro Consolador. Eu não posso, eu estou em carne, ele falou, eu não posso estar com todos. Então eu tenho cansaço, eu tenho que dormir no barco, quando o barco está em pleno movimento. Estou tão cansado que vem a tempestade, eu não consigo acordar. Sou despertado com vocês em pânico. Eu tenho que mandar acalmar o vento e a tempestade, porque vocês não têm fé de acalmar o vento e a tempestade. Eu deixo vocês um pouco só a sós, vou orar em segredo, vou encontrar com vocês que estão em desespero, me vê andando sobre o mar e acho que eu sou um fantasma. Aí eu grito, Pedro, calma vocês, não fiquem desesperados, sou eu. Aí Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor caminhando, igual o Senhor está caminhando. Venha, Pedro, sou eu mesmo. Aí o Pedro vem, aí ele começa a reparar a força do vento, no meio do caminho, afunda. Eu tenho que salvá-lo quando ele grita, eu vou lá salvo ele. Então Jesus está falando essa noite a mesma coisa. O povo continua dessa mesma forma. As pessoas estão olhando para baixo, estão olhando reparando a força do vento. Diga bem alto, muito maior. É aquele que assenta aqui, ó. Jesus Cristo. Diga amém, igreja. Ele está governando a sua vida ou não está? Então ele é muito maior, amados. Ele venceu a morte por você, amados. Quem é que ele pode? Deus enviou o seu filho, ele te amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer numa cruz por você. O que mais pode negar Deus para você, igreja? Nada. O que ele negar é o que você faz com o teu filho. Você nega algo para o teu filho, sabendo que vai ser prejudicial a ele. Amém ou amém? Então, creia, igreja de Jesus Cristo. Eu estou explicando com a igreja. A igreja tem que aprender isso. Deus só não dá se você não estiver em condições de receber. Se você não está preparado, ele vai te entregar. Amém? Amém. Fique em espírito. Deus está falando com a sua igreja. Então essa noite, cara, dando um alerta, cuidado. O inimigo vai chegar um tempo que ele vai invadir os corações humanos. E os sinais estão aí, mostrando o que está acontecendo. E eu até permito para vocês verem que as escrituras estão se cumprindo. Mas haverá um tempo que ele vai se assentar definitivamente. Essa é a apostasia final. Então, em nome de Jesus, a igreja não vai estar aqui para ver isso. Mas só que, amados, não vamos ser o que diz aqui, ó. Lemos há pouco aqui que o ser humano, nós vimos agora, os tempos difíceis de 2 Timóteo, diz que os seres humanos vão ser egoístas, avarentos. Amado, que direito eu tenho de falar que acabar com tudo agora, eu estou sendo egoísta? E as almas que estão sofrendo?
Entenda esse mistério. Cuidado com esse sentimento. Não é assim, amados. Eu devo ter compaixão das almas. Eu devo me esforçar, porque a Bíblia diz que eu devo esforçar para Jesus voltar o mais rápido possível. E nós, sem sabermos, atrasamos a vida de Jesus com esses sentimentos, com mesquinharias, com sentimentos egoístas. Aí eu estou salvo agora o mundo que se... Misericórdia, né? O mundo não se dane agora. Não, misericórdia, está amarrado. O nome de Jesus Cristo eu tenho que amar. Agora que eu devo saber, agora que eu estou sabendo que o mundo precisa de Jesus Cristo, eu preciso viver Jesus intensamente. Eu preciso pelo menos um meio que eu estou. Já que Deus não me deu essa graça de atingir multidões, porque eu não tenho condições para isso, eu me refiro a você agora. Que graças a Deus o ministério ele atingiu. Olha quantos ministérios estão atingindo o mundo inteiro, né, amados? Então ele está fazendo a parte dele. Agora, já que ele não te deu essa graça, faça pelo menos o mínimo, o básico que ele te deu. Cuida do que é seu. Cuida da sua casa, dos seus vizinhos, do seu trabalho, do seu meio, na igreja que você está. Eu de vez em quando fico fazendo exercício ali fora, observando. Tem irmãos que cumprimentam o pastor, não cumprimentam o irmão do lado. Ah, pastor, mas é a pessoa que é tímida, calma com essa timidez, os tímidos não vão ver a glória de Deus. Cumprimenta o irmão do teu lado. Abraça o teu irmão. Sorria para o teu irmão. Um sorriso pode mudar tudo. O conceito que o diabo colocou no coração dele pode mudar tudo ali. Misericórdia, amados. Eu canso de ver isso, é normal. Eu sei que eu respeito a timidez, respeito o limite de cada um. Cada um tem uma característica, vamos entender isso. Mas misericórdia começa dentro da própria igreja, começa na sua casa, começa na sua vida. Você não sabe o que acontece? Você louva, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo sem falsidade. Aí acaba de entrar na igreja e o irmão não comentou. Aí o diabo solta na mente daquele irmão. Aí, ó, sério, sem falsidade, acabou de me virar cara na fora agora. O diabo trabalha assim que ele trabalha, amados. Então a igreja precisa despertar, amados. Precisa entender os mistérios de Deus, para praticar. Deixa de ser ouvinte, começa a praticar o Evangelho. Até quando nós vamos retardar a vida de Jesus Cristo? Jesus não voltou ainda para... Às vezes chegou o teu tempo, tem pessoa que fala, estou cansado de viver, mas vai continuar cansado, porque se eu recolher você agora, tem um monte de acusação para você. Tem um monte. Você vai para o julgamento. Misericórdia. Então, calma aí. Quer ter pressa de encontrar Jesus? De descansar? Então trabalha. Honra o Senhor. Cumpra teu chamado. Amém ou amém? Cumpra a tua carreira. Amém, discípulo de Jesus? Amém? Jesus falou, cuidado, hein? A porta larga é a porta da perdição, a porta estreita é da salvação. Amém? Seguir Jesus nunca foi fácil não, amados. Mas é você que sabe, o livre-arbítrio está aí, né? As portas estão abertas, existe N oportunidades para a tua carne. Agora, para o teu espírito só existe um, Jesus. Para a tua carne existe um monte de opções aí fora, viu, amados? Mas para a tua alma, para o teu espírito só existe um caminho, Jesus Cristo. E esse que eu estou pregando aqui é Jesus. Amém? Vamos continuar aqui? No nome de Jesus. Eu convido a igreja em nome de Jesus em João 15. Porque qual que é o propósito dessa mensagem de hoje, amados? Qual será que é o propósito da mensagem de hoje? Deus me tocou. Eu tenho 3 propósitos para passar para você da mensagem de hoje. Primeiro deles, repita comigo, é termos em mente a convicção de que fomos escolhidos por Deus e que Ele nos tirou das trevas para a sua luz. Amém? Então um dos propósitos do culto de hoje o primeiro é esse, é termos a certeza, a convicção na mente de que nós fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus. Ele nos tirou das trevas, da escuridão. Eu não via nada espiritualmente, agora eu vejo. Amém? Por quê? Porque Ele é a luz. Amém? Provas bíblicas de tudo isso. Então, tem 3 propósitos do culto dessa noite. O Senhor falou, eu vou te dar 3 propósitos para você falar na igreja hoje à noite. O primeiro é esse, é que a igreja saia convicta que foi escolhido. Todos que estão ali foram escolhidos a dedo por mim, disse o Senhor. Amém? E a palavra que garante isso está em João 15, no versículo de número 16. Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós.
E vos designei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Diga amém? Amém. Aleluia. Ao Pai, né? Ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, uma prova bíblica de que fomos escolhidos está aí. Ainda tem uma outra, dentro dessa primeira visão, porque existe esse culto de hoje, de libertação, é que Ele nos tirou das trevas para a luz. Você crê? Amém. Vamos estar na Bíblia isso, pastor. Vamos lá, 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo número 2. Aleluia, Jesus. 1 Pedro 2, versículo 9. Então, o que eu fui escolhido, eu sei. Amém? Nós fomos eleitos. A Bíblia diz: vós, porém, sois raça eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa, diga glória a Deus, povo de propriedade exclusiva, diga exclusiva. Amém? Você tem alguma parte do exclusivo que nós não entendemos aí? Então não é para ninguém mais se sentar no trono de Deus não, né, amados? Quem governa a sua vida? Deus. Amém? Então está aí, ó. Você é nação, é uma raça eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar, proclamar as virtudes, as qualidades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Para pensar, amados. É promessa de Deus. Nunca olho algum viu na terra, jamais, jamais, jamais qualquer ouvido ouviu qualquer coisa semelhante, e nenhum coração passou a alegria, o prazer que você vai sentir na tua alma, naquilo que Deus tem preparado para você e para nós. Amém? O mais poderoso homem da terra jamais viu, jamais sentiu, jamais ouviu o que nós veremos. Diga glórias a Deus. Então vale a pena esperar, amados? Vale a pena esperar, vale a pena confiar em Deus, mas aquele que alcançar a promessa é o que faz a vontade de Deus. Amém? Então aqui em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 10 também diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ele fala isso por causa dos judeus, né? Aqui o apóstolo Pedro está deixando bem claro: Deus abre as portas por causa de Jesus Cristo para todas as nações, não é mais para a nação só de Israel, né? Amém? Então ele fala: vós sim, que antes não erais o povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Diga glórias a Deus. Então o primeiro propósito, Deus tocou no meu coração de falar desse culto. Primeiro, nós não podemos esquecer que a revelação é: o inimigo vai tentar se opor, vai tentar invadir o santuário de Deus e se assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Isso vai ser a última apostasia que vai acontecer. Então, o primeiro propósito é: nós temos a convicção, nós somos eleitos, escolhidos. Deus nos tirou da cegueira espiritual para vermos a verdade, para vermos a glória dele. Amém? E anunciar isso ao mundo. Amém? Que adianta ser cristão, amado? Só para você? Isso não é cristianismo. Se fosse assim, Jesus tinha salvado os 12 só, para o resto agora, tchau. Mas ele falou: não, eu vou enviar outro Espírito para poder a obra crescer mesmo, e vocês vão fazer a obra maior do que eu fiz. Diga glória a Deus. Então o cristianismo não é esse sentimento não aí, amado. Eu não sei quem está governando a tua vida, mas esse sentimento que vai no teu coração, expulsa. Isso não é de Deus. O sentimento é amor pelas almas, amados. E isso é cristianismo, amém? Vamos em 2 Coríntios, que vamos para o segundo propósito da mensagem dessa noite. O primeiro propósito é ter na mente e no coração a convicção de que fomos escolhidos. Amém? Tem convicção disso agora? Amém. De que você estava cego espiritualmente, mas agora você consegue ver alguma coisa? Amém? Glórias a Deus. O segundo propósito, vamos em 2 Coríntios, em nome de Jesus, no capítulo 6. Porque o segundo propósito de Deus nos trazer essa noite, para a mensagem dele essa noite, é entendermos definitivamente que somos o corpo de Cristo na terra. Amém ou amém? Nós louvamos isso aí, amados. O corpo que está trabalhando em favor do reino de Deus, cooperando para o crescimento de todo o corpo. Nós somos membros do corpo, amém? Somos parte, somos membros do corpo. Eu não sei que parte do corpo você é, mas uma coisa eu te garanto: você está ali nesse corpo por algum propósito de Deus, para o crescimento de todo o corpo, amém?
É o que diz as Escrituras aqui, começando em Coríntios, 2 Coríntios 6. E nós, na qualidade de quê? Cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Amém? Então nós somos cooperadores, somos membros do corpo. Agora vamos lá em Efésios, no capítulo de número 4, porque ali você vai ter a convicção desse segundo propósito de Deus nos chamar essa noite a esta reunião. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 12. Efésios 4, versículo 12. Aleluia, Jesus. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, por que Deus aperfeiçoa seus santos? Para desempenhar o melhor o serviço de Deus, amém? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E o versículo de número 14: para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo em verdade e em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, aí é o louvor que você fez, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha para o irmão do teu lado, diga para ele, faça a tua parte. Amém, igreja? Então, para um pouquinho que o Espírito Santo mandou parar aqui, para ensinar o que ele está querendo dizer aqui com isso. Tem pessoa que fica assim, pastor, eu não vou ficar mais fazendo isso não, porque o irmão não está fazendo. Pastor, você viu que o fulano também não está fazendo aquilo lá? Irmão, faz a tua parte, deixa o irmão quieto. Deus vai cobrar, vai falar com ele depois. Entendeu, diáconos? Faça a sua parte. Amém? Faça a sua parte. A parte doente, Deus vai tratar dela. Fica tranquilo. Amém? A Bíblia diz, se você para de olhar para o cisquinho no olho do teu irmão, primeiro você tira a trava do seu. Aí você vai e tira o cisquinho do olho do teu irmão. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus Cristo, não fique questionando quem está ou quem não está. Faça a sua parte, porque a Bíblia diz que cada um deve fazer a sua parte, cooperar com a sua parte. Amém? Então vamos ver aqui, de novo. De quem todo o corpo, versículo 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, igreja. Vai a revelação da palavra. Qual que é o segundo propósito, então, de estarmos essa noite aqui? De entendermos definitivamente que somos membros do corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo tem que crescer na terra, amém ou amém? E cada membro tem que cooperar, fazer a sua parte, amém ou amém? Em nome de Jesus. O terceiro propósito desta reunião essa noite, vá por favor, em nome de Jesus, em 1 Pedro de novo, capítulo de número 5. E o propósito é esse que eu vou revelar para os irmãos: é vigiarmos, guardarmos, diga para o irmão do lado enquanto ele procura, montar guarda do santuário. Amém, querido? Quando você tem algo precioso, você deixa ele exposto para qualquer um pegar? Não, né, amado? Eu vejo que você chega na igreja, você liga o teu alarme no carro, a igreja tem um cuidado de colocar um sentinela ali fora, muitos têm o seguro do veículo, ou seja, você considera um bem valioso para você, de utilidade, então você guarda ele. Aí você tem uma pedra preciosa, você tem um dinheiro, bom dinheiro, você não deixa, não anda banando ele na rua com ele, né? Como se fosse um leque, né? Assim, né? Anda com dinheiro banando ele assim na rua, né? Até porque você não vai nem conseguir fazer o primeiro movimento, né? Então você guarda ele num lugar bem guardado, não é isso? Porque ele é precioso, ele é motivo de cobiça, amém ou não amém? Então, no nome de Jesus, saiba que a salvação é muito mais valiosa do que tudo isso aí que nós estamos dizendo, amém?
Então, no nome de Jesus, a palavra que está sendo pregada hoje é muito mais valiosa ainda do que tudo isso que você tem buscado nesse mundo. Amém? Do que o salário que você trabalha o mês inteirinho. É muito melhor, muito maior do que tudo isso. Amém? Então, o nome de Jesus Cristo, segunda carta do apóstolo, 1 Pedro, perdão, no capítulo 5, começa aqui o terceiro propósito desta pregação, que é nós aprendemos a vigiarmos, guardar a nossa fé, montar a guarda do santuário, para não deixar que o inimigo entre e se assente em nossos corações. Vamos para as provas bíblicas disso tudo? Todos encontraram? 1 Coríntios 5, versículo 8. Sede o quê? Sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Igreja, vai no nome de Jesus Cristo, em Tiago, no capítulo de número 4. Tiago 4. E o versículo número 7. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Ao governo de Deus, né? Mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, qual que é o primeiro propósito dessa reunião de hoje aqui? É nós, primeiro, temos que ter a convicção de que Deus está avisando, olha, no final dos tempos vai ser difícil. Os homens vão ficar cada vez pior. Então, não se iluda com essa história de que a raça humana está evoluindo. Mentira. Ela pode estar evoluindo aqui, ó, na ciência. Mas em espírito ela está entrando em decadência. No estado moral e espiritual, a raça humana está em decadência. Ela está em queda, assim, profunda. A queda daquelas horizontal, caindo mesmo, no mais profundo abismo. E vai ficar cada vez pior. Então a igreja Jesus tem cuidado com a igreja dele, com o povo dele. Então ele fala, olha, vocês não são do mundo mais. Vocês estão, mas não são. Então vocês têm que estar vigilantes, né? Haverá um tempo que todo o coração humano vai ser dominado pelo diabo. Então, meu alerta hoje é que vocês fiquem atentos. O propósito é, primeiro vocês têm que saber que foram escolhidos, foram separados. Eu tirei vocês da cegueira espiritual. Vocês não precisam fechar os olhos mais. Abre os olhos. Eu já mostrei a luz para vocês, amém? Então, é o primeiro passo de hoje. O segundo passo é entendermos que somos membros ativos, não somos membros inativos. Ou seja, o corpo de Cristo não é deficiente, não. Ele é um corpo ativo. E os membros têm que estar ativos, trabalhando para o reino de Deus. Amém ou amém? Cooperando cada um, fazendo a sua parte. Amém? E o terceiro propósito dessa reunião de hoje é guardarmos a nossa fé, vigiarmos, montar guarda de sentinela mesmo, vigiando o santuário de Deus. E aí a palavra nos mostrou: vigiai, o diabo o tempo todo fica em derredor. A palavra diz: resista que ele vai fugir de vós. E em Mateus, finalmente, 26, 41, Jesus aconselha: orai e vigiai. Mateus 26, 41. Veja o conselho de Jesus ali, ó, aos discípulos. Quando eles percebem ele percebe que os discípulos vivem cochilando, né? Na hora que mais precisa aprender, dá sono, dá um monte de coisa. E é assim, a carne não suporta ouvir a palavra de Deus, amado. Então Jesus percebeu isso. Ele chamou os seus discípulos, levou alguns para orar com ele, né? Levou Pedro e mais 2, né? E subiu lá e foi orar. Ele falou: quero que vocês fiquem comigo, orando comigo. Ele olhava, Pedro até roncava. Ele, meu Deus, ele falou: pai, o que o senhor colocou do meu lado? Ei! Eles acordavam. Aí ele orava. De novo ele orava, daqui a pouco ele orava, escutava um ronco, ele orava, eles estavam dormindo. Então, amados, Jesus sabe que o nosso corpo é assim. Ele tem uma tendência a não querer ouvir as coisas de Deus. Tem que tomar cuidado. Então aí está a vigilância. Você só tem 1h30 para vir para a igreja na sexta-feira, para ouvir a palavra de libertação, né? Então, no nome de Jesus, esse momento, deixe para Deus, segure para Deus ali, lute contra toda a seta do inimigo em nome de Jesus, amém? E aqui Jesus diz para eles, ó: vigiai e orai, porque um pouquinho antes ele fala, ó, versículo 40 diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? Então, montar guarda, vigiar, mas olha, o que eu tenho que fazer? Eu sei que o culto da sexta-feira é extremamente importante para a minha alma. A carne minha não suporta mesmo. É cansativo ver aquele gordinho cabeça branca falar. Não é fácil, é terrível. Ele tem uma voz que cansa, um sono. Mas, amado, eu vou. Eu vou porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Se não for ele, Deus vai usar outro. Um dia não vai ser ele mesmo, Deus coloca outro. Mas aí eu vou entender, depois que Deus tirar ele, que não era ele o problema estava em mim. Porque qualquer um que subir ali para pregar, se eu não tiver espírito, eu não vou gostar. Entendeu o mistério agora, igreja? Eu estou em espírito falando da igreja, viu, amados? Você pode achar que é o homem falando. É engano teu. Um dia Deus vai te mostrar que ele fala na boca dos outros. E muitos vão ser envergonhados, pensando que estavam julgando os homens. Amém, igreja? Amém. Mateus 26, 41, acabou de dizer Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, amados? Vamos em Efésios, nós estamos no terceiro propósito da reunião de hoje. E qual que é o terceiro propósito? Montar guarda, vigiar, sentinela, apostos, contra toda seta do mal, para que ele não entre e se assente, amados. Porque já está acontecendo. Vai acontecer a apostasia final, vai haver um domínio geral, mas está acontecendo parcial. Muitas pessoas não querem mais saber de Deus. Muitas pessoas já são governadas pelo diabo há muito tempo. Jesus falou: por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vós sois do diabo. Jesus fala assim, ó: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Efésios capítulo número 4. Está fazendo mais sentido a palavra agora? Só tem que escolher que lado que você quer estar, amados. É livre-arbítrio, escolha. Deus está mostrando claramente aonde você está, que posição você está tendo, né? Efésios capítulo 4, versículo 25. Ainda sobre o terceiro propósito de estarmos aqui. O primeiro nós já falamos, eu vou ler de novo aqui. Temos a convicção que fomos escolhidos, que Deus nos tirou das trevas para a sua luz. O segundo propósito é entendermos definitivamente que somos membros do corpo de Cristo na terra, e membros ativos, cooperando com a obra de Deus. Amém ou não amém? E o terceiro propósito é estarmos aqui, aprendemos que temos que guardar a nossa fé, vigiar o santuário de Deus, ser sentinela constante do santuário de Deus. Porque o inimigo já está entrando em muitos santuários de Deus, e já está se assentando em muitos corações. Então a palavra está mostrando para nós tomarmos cuidado. Como é que eu faço isso? Vigiando, orando, vigiando, né? Capítulo 4 de Efésios, versículo de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Versículo de número 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não sai mais de vossa boca palavra alguma torpe, e sim unicamente, para quem não sabe o que é torpe, é imundo, desonesto, né? Zombeteiro, gracejos, né? Então, sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. Amém, igreja? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você diz que Deus está sentado no trono, não está, amados? Então agrade a Ele, amados. Agrade a Ele. Não entristeça o Espírito Santo. Amém, igreja? É um conselho do Senhor essa noite, em nome de Jesus, tá? Finalizando, amados. Você se lembra o início da mensagem, quando nós dissemos lá no começo que o inimigo ia tentar se assentar no trono de Deus? Amém? Tentar se opor contra tudo que se levanta e se chama, tudo que é objeto de culto a Deus. Você se lembra disso? Pois bem, lá no versículo 32, onde você está, de Efésios 4.
O terceiro propósito da mensagem, nós falamos que é guardar, vigiar o nosso coração, o trono do santuário, né? E Deus nos aconselhou no versículo 32, para nós sermos o quê? Benignos uns com os outros, compassivos, aprendemos a perdoar como Ele nos perdoou. Veja aqui a sequência aqui. Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E finalmente o capítulo número 5 diz assim: sede então imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Diga glórias a Deus. Está aí, amados. Você tem agido assim? Tem sido imitador de Deus? É uma dúvida que surge, né, amados? Essa pergunta é muito importante, porque se você souber responder, se você tem agido assim, você vai saber quem é que está sentado no teu coração. Não se esqueça disso, amados. Alguém tem que estar sentado aí. Ou é o Espírito de Deus, ou é o Espírito de Satanás. Amados. Não se iluda. Não se iluda que alguém tem que estar sentado aí. Vamos lá. Vigiai para que o nosso coração esteja sentado somente o nosso Deus. Amém? Se ele deixou como mandamento amar, e agora há pouco nós vimos que o inimigo vai se levantar. Vamos tentar descobrir quem está governando a tua vida. Espera aí. Você não viu que aquele que se assentar aí, o inimigo, que se assentar, vai tentar se assentar no trono de Deus, no santuário, ele vai se opor contra tudo que é de Deus? Amém? Não foi isso que nós falamos no início lá? Então vamos ver. Qual que é o oposto do amor? Você tem amado ou tem odiado? Responda para você mesmo. Não precisa ninguém quer colocar ninguém na parede aqui. É uma reflexão isso aí. Você tem mais amado ou tem mais odiado? Vamos para outra coisa que Deus mandou tocar aqui. É para você sentir quem está governando a sua vida. Você tem tido mais amizade ou inimizade? Quem está governando a tua vida? Qual que é o oposto da união? Contenda, desunião. Amém ou não amém? Então vamos lá. Vai em Provérbios capítulo 6. É para você avaliar, mas é um culto para você analisar, refletir. Peraí, o que está acontecendo? Quem que eu estou deixando governar a minha vida? Provérbios capítulo 6. Nós já estamos finalizando, viu, amados? A mensagem que o Espírito Santo queria dar já deu. Agora é você e Deus. Amém? Só quero passar a última mensagem aqui, que é Provérbios 6, a partir do versículo 16, que aqui tem 6 coisas que diz as Escrituras que aborrecem muito ao Senhor. Quer saber quais são as 6? A Bíblia diz: 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, misericórdia. A sua alma abomina, Ele detesta. Então, vamos lá, amados. Primeiro, olhos altivos, versículo 17, a primeira, viu? Então vai gravando aí, ó, para você saber quem está governando a tua vida. Olhos altivos significa soberba, pessoas com um olhar superior, viu? Altivez. Língua mentirosa. Deus não suporta essas coisas, mas Ele aborrece a Ele. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. E hoje não precisa colocar a mão em ninguém para derramar sangue inocente, não, viu? A língua que fala mentiras, a língua que profere falso testemunho, mata tanto quanto, viu? Então, mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. É o quarto. A quinta, pés que têm pressa, se apressam a correr para fazer o mal. É o quinto. Falsa testemunha, que profere mentiras. É a sexta. E a 7ª, que a alma dele abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. Coloque-se em pé em nome de Jesus. A palavra de Deus revelou essa noite que haverá um tempo em que o inimigo se assentará no santuário de Deus, nos corações humanos. E a palavra revelou que o nosso corpo é santuário de Deus.
Então Deus essa noite nos deu 3 motivos para nós não deixarmos que o inimigo se assente em nosso coração. Ter a convicção de que somos escolhidos por Deus, amém? Entendemos definitivamente que somos membros do corpo de Cristo, membros ativos e não inativos, né? E finalmente, montar guarda desse santuário, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, eu sei que esse silêncio é um silêncio de meditação, pois assim como o Senhor me impactou com a Tua palavra, esse é o momento que o Senhor impacta a Tua igreja com a revelação dela, Senhor. Que Teus filhos, Pai, que são filhos obedientes, possam refletir e saírem daqui transformados pelo Teu poder. Pois, Pai, nós sabemos que no nome de Jesus, o Senhor só exorta o filho que ama. Toda exortação é para a disciplina do filho, Senhor. Que Teus filhos essa noite, ao sair daqui, não saiam entristecidos, Senhor. Muito pelo contrário. Saiam reconhecendo que alguma área da vida deles estava sendo governada por um espírito imundo. E que a partir de hoje, Senhor, aquele espírito é expulso. A liberdade vem para que o Senhor se assente e definitivamente tome o seu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Assenta-te no teu trono, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Receba o louvor do teu povo, mas o louvor que vem do coração e não da boca, Senhor. Eu abençoo a todo ouvinte que ouviu esta palavra e declaro renovados e fortalecidos em nome de Jesus.